Olá galera, a gente está aqui para para mais um tutorial de R, né? No tutorial passado a gente explorou um pouco mais a questão das variáveis, né? A gente viu a existência das variáveis numéricas, string e também as variáveis lógicas. Vimos também algumas operações com variáveis, né? E aí, a aula de hoje, o intuito é focar nos vetores. Os vetores, antes da gente começar, é um conjunto, né, de quando você deseja guardar, né, usando aquele conceito da caixa que a gente falou no tutorial passado, você pretende guardar vários valores numa mesma caixa, você vai utilizar vetores, né? E aí, como exemplo, eu trouxe aqui, eu estou falando aqui, ó, o vetor pode receber variáveis numéricas, string ou lógico, né? A gente trouxe o exemplo aqui, o primeiro exemplo, de um vetor que vai trazer quatro valores numéricos, o número um, 2, 3, 4 na sequência. E aí, a gente volta para rodar aqui, a gente vê que ele gera aqui a sequência um, 2, 3, 4. Como eu disse, ele pode ser numérico, mas também pode ser string. Sempre lembrando que quando a gente estiver usando valor string, a gente coloca entre aspas duplas, tá bom? Então a gente vai gerar aqui um vetor que vai ter os valores A, B, C e D guardados dentro dele. Tá certo? Ele já gera aqui, já mostra aqui. E também vai aparecendo aqui no painel lateral. O vetor 3 também eu vou criar, só um vetor lógico. Ele vai ser só para mostrar que o vetor também pode ter valores lógicos, né? Eu gerei só o valor true e o false, sem qualquer repetição, tá bom? True e false. Bom, é interessante a gente chamar a atenção que o vetor ele não vai aceitar a mistura de variáveis de dois tipos. Ele não vai aceitar, por exemplo, o valor numérico junto com o valor string, ou o valor numérico e lógico, ou até o valor string com valor lógico. Ele não aceita a mistura de dois tipos de variáveis no mesmo vetor. E aí a gente trouxe exemplo aqui do que acontece quando a gente tenta criar esses vetores. Primeiro eu estou tentando criar aqui, ó, o vetor 4, ele vai ser um valor numérico junto com uma string, dados, né? Eu já estou até trazendo aqui o resultado e vai transformar tudo em string, veja só. Aqui embaixo a gente tirou o vetor 4, ele transformou 1 em string. Veja que ele colocou aspas duplas aqui, tá certo? Se eu tentar misturar um numérico com um lógico, ele vai transformar o lógico no numérico. Lembra que a gente comentou na aula passada que o valor false ele é correspondente ao valor 0, e o valor true ele é correspondente ao valor 1. Isso é bom porque você pode usar soma quando você tiver vetores lógicos. Então, ele vai acabar transformando esse true ou false em 1 ou 0, tá bom? Respectivamente. Quando a gente tenta misturar string com o lógico, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o lógico em string. Então, a string sempre vai acabar sendo mais forte, tá bom? Sempre que você tiver um valor string no seu vetor, ele vai transformar tudo em string. Se tivesse somente valor numérico e valor lógico, ele vai acabar transformando o valor lógico em numérico, e aí vai ficar só o numérico. Aqui no vetor 7, eu coloquei o exemplo, inclusive, tentando criar um vetor com valor numérico, string e valor lógico. Como eu disse, sempre que tiver um valor string dentre os valores do vetor, ele vai transformar tudo em string. Veja aqui que ele botou ó, aspas dupla para todos os valores, tanto para o numérico como também para o valor lógico, tá bom? Bom, existem outras formas de você criar o vetor. Não sei se vocês repararam, mas sempre estava criando o vetor dessa forma, que é a mais tradicional. A gente coloca o valor C, e aí entre parênteses a gente lista todos os valores que a gente deseja dentro do vetor. Vou pegar o exemplo aqui do numérico, ó. Eu botei C. Esse C aqui lembra o concatenado do Excel. Então, eu vou concatenar, né? O 1, 2, 3 e 4. Então, vai guardar os quatro valores lá dentro do vetor 1, tá bom? Outra forma de criar usando a repetição. A repetição ela vai servir tanto para vetores numéricos como strings e lógico. Por isso que eu botei um exemplo aqui para cada um. Como é que é essa função rep, né, de repetição? Eu vou, aqui no vetor 8, por exemplo, eu vou repetir o número 2. Então, o primeiro argumento dessa função, a gente vai começar a usar esses termos, então é bom vocês irem aprendendo.
O rep é uma função. E o primeiro argumento dela, obrigatório, a gente vai falar o que a gente quer que repita. Nesse caso aqui, a gente quer que repita o valor 2. E o segundo argumento da função é quantas vezes a gente quer que esse valor repita. No caso aqui, eu estou pedindo para ele repetir o valor 2 8 vezes, tá certo? Então, o vetor 8 aqui, ele vai gerar um vetorzinho com 8 valores 2, tá certo? O vetor 9 também eu fiz a mesma quantidade, só que agora eu vou gerar a letra C 8 vezes, tá? Vetor 9, a letra C aqui 8 vezes. Então a gente vai repetindo o mesmo valor. E o vetor 10 também, eu vou usar o valor lógico, só que agora repetindo menos vezes. Ele vai gerar o valor true, né? 5 vezes, tá bom? Veja aqui, valor true 5 vezes. Bom, existem algumas outras formas de criar vetores, só que aí a gente vai entrar nas especificidades de cada tipo de variável que contém o vetor. Nas variáveis numéricas, a gente tem uma outra forma, várias outras formas para gerar o vetor. Eu vou botar aqui só o vetor 1 que eu tinha gerado antes, só para a gente lembrar. Eu tinha gerado esse vetor lá em cima, 1, 2, 3, 4. Então, simplesmente quando eu quiser printar, eu posso simplesmente só chamar o vetor 1, que ele já está criado, numérico, ele já tem aqui o valor 1, 2, 3 e 4. O vetor 11 eu vou criar igualzinho, só que de outra forma. Veja o que eu fiz aqui, eu botei de 1, 2 pontos até 4. Eu estou falando o seguinte para ele. Eu quero que você crie um vetor 11 que vai do 1 até o 4, pegando todos os números. Ele pegou aqui, ó, e criou 1, 2, 3, 4. O vetor 12 é só para mostrar que não precisa necessariamente começar pelo 1. Eu comecei pelo 105, falei, o vetor 12 eu quero que crie um vetor que vai do 105 até o 109. Então ele criou aqui ó, um vetor que vai do 105, 106, 107, 108, 109, certo? O 113 é uma outra forma já, o vetor 13 é uma outra forma de gerar vetor aqui quando a gente está tratando de variáveis numéricas, tá bom? Que é usando a sequência, essa função sec. A função sec, o primeiro argumento, eu vou falar da onde eu vou começar a sequência. E o segundo argumento obrigatório é até onde eu vou com a minha sequência. Então aqui no vetor 13 eu estou falando o seguinte, eu quero que crie um vetor, ele vai ser chamado vetor 13, eu quero que ele seja uma sequência de 1 até o 4, tá bom? Então a gente gera aqui o vetor 13, ele vai ser igualzinho o vetor 1 e o vetor 11, né? Ele gera aqui uma sequência de 1 até o 4, tá bom? Eu vou gerar aqui também, porque eu não preciso necessariamente que essa sequência vai pulando de 1. Então aqui a gente vai acrescentar mais um argumento na nossa função. E sempre lembrando, as nossas funções elas têm os argumentos obrigatórios, né? O sec, por exemplo, vai ter esses dois argumentos obrigatórios, mas eu também posso acrescentar outros argumentos. Aqui no caso, por exemplo, estou criando o vetor 14 e eu estou falando para o R o seguinte, eu quero que você crie uma sequência que vai de 2 até 20, só que eu só quero que vá de 2 em 2 números. Ou seja, eu estou pedindo todos os números pares de 2 até o 20, tá certo? Então, o vetor 14 aqui eu vou criar todos os números pares de 2 até o 20. Por que eu estou falando que é par? Porque eu falei que ele vai pular de 2 em 2 e começa no 2. Então, ele vai no 2, vai pular 2, 4, mais 2, 6, 8, 10 e assim por diante, até o 20, tá bom? Eu criei aqui mais os dois vetores só para mostrar nesse primeiro aqui que você pode começar a sua sequência, né, o seu vetor, com valores negativos, tá? Aqui eu criei, por exemplo, eu falei que o vetor 15 vai ser do menos 4 até o 2, passando pelo zero, né, obviamente. E o vetor 16, eu usei a função de sequência para criar do menos 10 até o 10, pulando de 2 em 2, tá? Eu até usei aqui o terceiro argumento, então ele vai pular de 2 em 2. Foi o que ele fez aqui, menos 10, menos 8 e assim por diante, tá? Essa forma aqui é muito interessante. Eu vou botar para rodar somente o vetor scan aqui. E aí o que ele vai fazer? Veja aqui no console que ele criou o númerozinho 1. Eu criei o vetor 17, eu ainda não coloquei nada lá dentro do vetor 17. Isso daqui só serve para numérico, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar para rodar uma sequência de valores. Isso é legal porque você às vezes pode pegar, copiar um arquivo no Excel, por exemplo, e jogar aqui simplesmente os valores e falar, isso tudo é para ir para dentro dos vetores.
ao invés de você ter que ficar botando a vírgula entre os valores, veja que a gente sempre usa a vírgula aqui, ó. Por exemplo, no vetor 1, eu botei entre vírgulas para separar os valores. Aqui não, eu simplesmente fiz o scan e estou falando, a partir de agora, todo número que eu botar e eu pular uma linha, você vai acrescentar esse número no meu vetor. E aí eu fui até números com 2 algoritmos para poder mostrar que ele não tem problema, ele só vai registrar como número depois que você pular a linha. Aqui, por coincidência, eu botei os números primos, né, a partir do número 2. Tá? Porque tem até aquela polêmica se o é realmente primo. Então, foi a partir do 2 até o 13. E aí, o que acontece? Ele foi criando aqui, aí ele está pedindo aqui o sétimo valor. Eu posso botar para rodar tanto essa linha em branco aqui, como também aqui no console, apertar Enter e falar, ó, terminou. Aí ele fala, ó, deu 6 itens. Ele criou o vetor 17, ele está aqui na lista, mas eu vou pedir para imprimir ele aqui, tá bom? Vetor 17, veja só, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Exatamente os valores que eu tinha botado aqui. Então, isso é uma outra forma de você criar um vetor numérico. O vetor caractere, a forma diferente de você criar o vetor caractere, eu vou precisar fazer a instalação de um pacote que não vem no base. Eu já fiz a instalação desse pacote, mas aqui eu vou explicar. Sempre quando você vai instalar o pacote, você pode usar essa função install.package e aí você vai colocar, entre aspas, o nome do pacote que você quer instalar. Aqui você pode instalar vários outros pacotes. Vamos supor, se eu quisesse instalar o MAS, que é um outro pacote também, que é muito utilizado em Machine Learning, eu vou botar aqui, entre aspas duplas também, o pacote MAS. Então, eu vou listando aqui quantos pacotes você quiser para poder instalar os pacotes. No caso aqui, eu só quero instalar esse HMISC, tá bom? E aí, depois, eu tenho que chamar o pacote de alguma forma. Eu posso usar tanto o library, como eu também posso usar a função require, essa daqui. Vai dar no mesmo, tá? Veja aqui que no argumento ela vai pedir o nome do pacote. Nas duas formas, quando eu for chamar o pacote, ele já está instalado, eu não preciso mais botar aspas dupla, tá bom? Eu não vou botar para rodar aqui, porque eu já rodei. Eu vou até botar para rodar, porque pode ser que tenha dado erro, porque eu apaguei tudo. Tá perguntando se eu quero reiniciar o R, né? Eu não vou querer, tá bom? E aí ele está instalando o pacote, ele é bem rápido, e aí depois ele já foi pro library também, tá bom? Já instalou os dois, isso. Ele já está em uso, então ele está falando aqui que já está em uso, então não precisa ser instalado. Realmente eu já tinha rodado antes, eu só tinha parado aqui o console no começo do vídeo, mas ele já estava instalado aqui. E aí eu botei aqui o vetor 2 só para a gente lembrar o vetor de caractere que eu tinha criado lá em cima, tá bom? Essa nova forma de criar vetor de caractere, ela é interessante para quê? Aqui você não precisa ficar botando aspas dupla toda vez que você for botar um caractere. Você viu lá em cima que eu tinha, por exemplo, quando eu vou digitar vetor 2, aí eu falo que vai criar, né, o vetor, Czinho, abre parênteses, aí eu boto aspas dupla A, vírgula, aspas dupla B, enfim, eu vou perdendo tempo toda vez botando essa aspas dupla. Usando essa função CS, que é desse pacote HMISC, né, as funções fazem parte do pacote. O pacote tem normalmente mais do que uma, né? Alguns pacotes têm até tem uma função, mas normalmente os pacotes têm várias funções. O CS é uma das funções que compõe o pacote HMISC. Usando essa função CS, eu não preciso botar aspas duplas, tá vendo? Eu vou botar aqui A, B, C, D. Ele vai entender perfeitamente que que são caracteres, e aí ele vai rodar o vetor 18 ali com A, B, C, D. Eu vou fazer um vetor teste aqui só no console direto mesmo, só para mostrar para vocês o que acontece. Eu não tinha botado como exemplo. O que acontece se eu botar 1, 2, ou seja, valores numéricos aqui, né? Eu botei, criei e vou botar o teste aqui. Veja só, ele criou tudo como string. Então essa função CS ela vai criar um vetor string de qualquer forma. Mas por mais que você coloque números aqui dentro, ele vai criar string. Tá? Então toma muito cuidado com duas coisas. Ele se diferencia do Czinho, né? Que é o que é mais utilizado, que eu usei aqui em cima. Esse Czinho que eu usei aqui em cima. Ele se diferencia
por duas formas. Primeiro, que o C aqui é maiúsculo. E segundo, que tem um S de string logo depois do C, tá bom? Então, quando eu usar essa função CS, eu vou estar criando um vetor de caractere. Então, por mais que eu coloque o número lá dentro, ele vai criar o vetor de caractere. E agora eu tenho dois vetores aqui, eu queria só fazer uma operação para mostrar que dá para fazer operação de vetor. Vou botar para rodar essa linha aqui, vetor 2, igual a vetor 18, e aí o que acontece? O meu vetor 2 era esse aqui, ó, A, B, C, D. O meu vetor 18, por mais que eu não tenha botado aspas duplas, né, no começo aqui, na hora da criação, ele mesmo botou porque ele sabe que é string. E aí o que ele vai fazer quando eu boto o vetor 2 igual ao vetor 18? Ele vai ver aqui, ó, a primeira linha aqui, o primeiro valor, A, é igual ao primeiro valor do vetor 18? Então true, né, verdadeiro. O segundo valor é igual ao segundo valor do 18? Também, então true. O segundo valor o terceiro valor do vetor 2 é igual ao terceiro valor do vetor 18? True. E assim, o quarto valor também, tá certo? Outra coisa que é interessante a gente chamar a atenção aqui é essa função no-code. Ela já vem também no Base também, tá? Então você não precisa fazer instalação de pacote nenhum, nem mesmo desse HMISC. Ele é interessante que você pode pedir para aparecer no console lá o seu vetor de caracteres sem aspas duplas, tá vendo? Estou botando o vetor 18 igual aqui. Aqui está com aspas duplas. Mas se eu quiser copiar para alguma coisa, sabe, algum outro lugar que eu quero copiar de uma forma mais rápida, eu já posso copiar aqui todo o vetor sem essa aspas duplas, tá? Então essa função no code, ela serve para isso. Eu estou falando, ó, eu quero o vetor 18, só que no code. No code é sem essas aspas duplas aí para diferenciar. O que eu esqueci de botar aqui é que você também pode, eu vou criar aqui um vetor teste 2, misturar todas as funções que a gente viu aqui, né? Então, vou criar aqui, por exemplo, um vetor numérico, ele vai começar com uma sequência, tá? De 1 até 10, pulando de 2 em 2, ou seja, os números ímpares, né? De 1 até 10. Aí aqui, ó, vírgula depois do sec. Depois dessa sequência, eu quero que ele repita o número 3, vamos supor, 5 vezes, tá certo? E aí depois disso eu ainda quero que ele faça do 40 até o 43. Aí ele vai criar aqui, eu vou botar para criar, eu não precisava nem ter selecionado, né? Já estava na linha, teste 2. Ele criou a sequência de 1 até 10, só que o 10 não vai contar, porque eu pedi só os ímpares, né? Pulando de 2 em 2, então 1, 3, 5, 7, 9. Pedi para repetir o 3 5 vezes, então ele repetiu aqui o 3 5 vezes, e depois eu pedi para ele pegar do 40 até o 43. Então você pode misturar todas essas formas que a gente viu aqui, claro, respeitando aquela característica de que o vetor ele só vai ter um tipo de variável, né? Então aqui eu só estou criando as formas numéricas. Então você pode misturar todas as formas que a gente viu aqui no mesmo vetor, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou um pouquinho mais longo hoje, mas se você gostou e pretende aprender R, quer aprender R, ajuda a gente motivando aqui no nosso canal, com a inscrição de vocês, vai ajudar bastante, também compartilhando com quem vocês sabem que precisa aprender R, curtindo, enfim, comentando o que vocês querem ver. É claro que a gente vai bem na ordem, vai seguir do básico, mas depois a gente vai entrar em coisas mais profundas, como é o R Markdown e outras coisas, tá certo? Muito obrigado, abraço.